Para vocês também travar. Eu falando aqui, o microfone desligado. Sejam Ah, muito foi. bem-vindas à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre biotipos e os cortes de peças e tecidos que valorizam esses corpos, né? Cada biotipo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Preparei essa aula com muito carinho. Espero que vocês curtam, que vocês entendam, né? Se tiverem dúvidas, vão chamando, a gente vai conversando e vai esclarecendo. Mas eu tinha falado lá no grupo que a gente ia começar falando um pouquinho sobre a aula anterior, que foi de biotipo, né? Biotipo não, desculpa, que foi estilos. E se vocês têm algumas dúvidas aí, que eu acho que vocês vão ter, que aí a gente vai esclarecendo aqui, tá? Qualquer coisa eu coloco o slide anterior para a gente ir esclarecendo algumas coisas, mas eu quero saber de vocês, me contem. Vocês se encontraram no biotipo, no estilo que vocês conseguiram encontrar? Faz parte mesmo da personalidade de vocês? Conta um pouquinho para mim. Yara, pode começar por você. Eu tô olhando bem É, pra sua cara aqui. achei que tu não tava me vendo Não tô te ouvindo. Seu microfone tá desligado, eu acho. também. E agora? Não, Agora tô ouvindo. pronto, ótimo. Então, como eu falei, não me imagino, não tem nada a ver com clássico, mas as minhas escolhas, de acordo com o questionário, apontou para o clássico. Aí depois eu entendi, é como você falou, talvez eu estivesse respondendo de acordo com um desejo e não com as escolhas que eu já faço agora. Mas aí depois deu o casual, ok, que eu acho que é super, Sim, sim, super ok. né? E elegante empatou com o outro, eu esqueci qual foi o outro. O elegante empatou com o sexy, não foi, não? Foi, eu, Foi o elegante empatou com o sexy. O clássico ficou em segundo e o elegante empatou com o sexy. Foi isso. é, aí assim, Interessante. o casual eu super me encontro, o elegante, assim, sempre que eu tento fazer, sempre que eu vou fazer compras, que eu escolho roupas, tipo, mais arrumada, eu vejo que eu realmente vou mais para esse viés, com coisas mais, sabe, tipo, buscar Sim, qualidade, buscar coisas mais acentuadas, mas que também tem um toque de modernidade. Então, pode ser um estilo secundário, né? Seria aí o. sim. Como eu falei lá, um ponto, dois, três, ou até mais de três estilos, né? Então, super pode ser. Tá dando interferência também. Então, super pode ser. É só a questão aí do clássico, talvez seja detalhes assim, bem pontuais. Tá conseguindo me ouvir? Tá dando interferência. Mas dá interferência. Deixa eu ler a porta, por favor. Então, pode ser algum detalhezinho. A gente pode conversar mais no privado depois, se você quiser. A gente poder deixar tudo bem. Meu Deus, agora é o microfone. Yara, desliga seu microfone para fazer aqui um teste. Pronto, tá desligado. Parou. Acho que era seu microfone, viu, Eu gata? acho que quando uma for falar e a outra não, muta, porque aí dá para ouvir melhor. É, verdade. E ele está interferindo bastante. Pronto, agora ficou já mais ok. Então é isso. O elegante com o clássico, ele é muito parecido, né? Você consegue perceber nas fotos mesmo. Se você for lá no Pinterest e ir olhando foto dos dois estilos, você vai perceber como eles são muito parecidos. A diferença é que o clássico ele vai mais para o lado sério. Ele abusa das linhas retas. Lembram que aquela parte das linhas retas e linhas curvas, elas comandam muito a vestimenta. Elas ficam muito presentes em todos os estilos de roupas. Então, o clássico ele sempre vai para as linhas mais retas. Se é um decote bem pontual. Se é um ombro, ele é um ombro mais retinho, um corte mais retinho. Sempre. Se entra curva, se entra fluidez, se entra leveza, ele já foge do clássico, ele já vai mais pro elegante mesmo. Entendeu? Eu acho que Vanessa tinha falado alguma coisa da outra vez, que eu ainda coloquei assim lá no grupo. Será que você não está colocando o clássico ou o elegante por causa do linho? Porque o linho não é um tecido de um estilo clássico.
ou não é um tecido de um estilo elegante. Ele até entra, por quê? Porque o linho hoje em dia raramente vai ter o linho puro, né? Sempre tem uma mistura de tecido para poder dar fluidez e baixar um pouquinho o custo, porque linho puro é caríssimo, desligou, viu? Linho puro é caríssimo. Mas se você pegar um linho puro, que conhece de tecido, vai perceber o quanto que ele é rígido. Ele é super durinho. Então, quando ele é um linho puro, ele entra muito no estilo clássico, porque o estilo clássico, além de tudo, ele ainda valoriza a qualidade da peça. Então, ele vai sempre optar por uma peça de altíssima qualidade do que uma peça de média qualidade. E um linho, quando ele é misturado com outros tecidos, ele, consequentemente, ele já baixa um pouquinho a qualidade dele, né? Então, tem uns detalhezinhos assim que eles são mais profundos, que a gente não consegue nenhum teste chegar a identificar, sabe? É um pouco mais profundo, seria uma conversa mais profunda. A gente pode ter essa conversa no WhatsApp para a gente poder esclarecer alguns pontos. Se você tiver em casa alguma dúvida de alguma peça de roupa que você está sem saber se ela entra no clássico, se ela é do elegante, você pode mandar para mim que eu te auxilio. Embora algumas vezes não é uma peça única, às vezes é um estilo completo, né? Às vezes você vai pegar uma peça de um estilo clássico, uma peça ali super reta, super estruturada, e vai botar com a saia fluida, sabe? Então você não vai estar no estilo clássico, porque você já quebrou aquele estilo com a fluidez da saia. Então você vai mais para o elegante. São elementos. A gente tem que ir juntando pedacinhos e ver o que está predominando no seu look. Aí a gente vai chegar em uma conclusão. Mas só em você já conseguir aí o seu primeiro estilo, que é o clássico, ou que é o clássico não, que é o casual, que nem é novidade pra gente, né? Já está direcionado bastante. Aí outra coisa também que eu queria falar, você precisa também entender agora entra a questão do seu desejo de imagem. Ju, eu sou muito do estilo clássico, mas eu quero muito aderir mais o elegante, desculpa, eu sou muito do estilo casual, mas eu quero muito aderir ali o elegante, né? Botar uma pontadinha ali do criativo, aí já abre para todo mundo. Aquele estilo que você quer trazer um pouco para você, você vai pegar detalhes pontuais dele e vai adicionar na sua composição. Ju, eu sou muito básica, eu tenho um estilo básico, mas eu queria trazer um pouquinho mais de alegria para as minhas composições, sabe? De dinamismo. Então, você vai fazer o quê? Você já sabe quais são as características do estilo criativo. Então, você vai pegar, você vai trazer um brinco com um design bem diferentão, com uma cor mais diferente, vai botar um sapato com uma cor mais diferente. Então, você vai adicionando detalhes daqueles outros estilos e ver o que está de acordo com o seu desejo de imagem e do seu momento atual. Às vezes o seu trabalho pede que você seja um pouco mais dinâmica, que você seja um pouco mais acessível. Aí você vai pegar um pouquinho dos detalhes do romântico, por exemplo, que é pura acessibilidade, que é fluidez, que é linhas bem curvas, e você vai adicionando, sabe? Tudo isso vai depender do seu desejo de imagem, daquilo que você quer transmitir. Aí você vai colocando. Mas é basicamente isso que a gente viu. Quem mais quer falar sobre o estilo, sobre os estilos? Tem mais alguma dúvida, Yara? Não, ficou bem pontuado mesmo. Ficou tranquilo, né? Jéssica conseguiu. Consegui, consegui sim, e não saiu muito assim, na verdade não saiu do que eu tenho costume de vestir, né, que é o casual e o clássico. Sim, Alfaiataria, muito no trabalho, saída com o marido também, mas eu misturo muito, às vezes, o casual com o clássico, eu boto uma alfaiataria com a camisa de algodão, branca, tal. sim. Gosto das cores mais fáceis de combinar, porque eu não sei usar muito as cores. A Queen fica perdida, mas de vez em quando eu dou uma inovada, né, com a Lavish, que me vem com peças com cores bonitas, aí eu não resisto. Mas é muito o que eu costumo usar. Eu gosto muito do jeans, do algodão, da coisa mais básica, do Perfeito. tênis. E o clássico vai muito da alfaiataria, que eu gosto de camisa, gosto de pantalona, salto. Então tá muito alinhado com o que eu gosto de usar no meu dia a dia mesmo. Tá, e é isso mesmo que você quer transmitir. Tá de É, acordo com o seu desejo, né? porque no dia a dia, na Jéssica pessoal, é muito mais conforto, e aí eu gosto desse estilo mais casual pro meu dia a dia. Mas para Jéssica CNPJ, essa coisa mais séria da alfaiataria, do Perfeito. clássico, passar seriedade, então é o que me encaixa melhor para as minhas duas versões, né?
Perfeito. Além das linhas, as linhas retas que trazem mais a seriedade, e as cores mais escuras também, lembrem, viu? Que cores escuras, elas trazem mais isso, mais a seriedade, um pouquinho de distanciamento, porque a seriedade causa isso, né, automaticamente. Então, lembre disso. Se vocês vão para algum tipo de evento, de reunião, que você precisa demonstrar mais acessibilidade, mais calorosidade, precisa ter mais contato com pessoas, tudo maneira um pouquinho na cor escura, porque a cor escura ela vai gerar esse certo distanciamento, é natural. Principalmente se você bota a cor escura com cortes retos, tá? Ou então você vai pegar uma peça ali mais fluida, uma camisa, por exemplo, que seja uma camisa, né, um algodãozinho ali mais gostoso, e aí ela vai ter um pouco mais de caimento, e tu consegue colocar uma cor mais escura. Mas é sempre atrelado, né? Cor com corte, elas são sempre juntas. Beleza. Mas eu não consegui estar ao vivo na outra aula, mas eu já consegui acompanhar todo mundo. Pronto, Assistir tudo perfeito. direitinho e li tudo direitinho. A aula gravada, ela ficou até, apesar que eu achava que ia ser até mais rápido, porque ela foi 40 minutos. E aqui a gente no online foi 2 horas, gente. A gente ficou aqui 2 horas de aula, foi muita interação. Então, assim, não é a mesma coisa, né? Eu tento entregar, mas a gente sabe que nunca vai ser a mesma coisa de você estar ali participando no ao vivo, né? Mas fico feliz que você conseguiu encontrar aí, que tá tudo de acordo, tá tudo certo com o seu desejo de imagem, tudo perfeito. Se quiser falar mais alguma coisa, eu passo para a próxima. Pode passar para a próxima Queen. Adorei. Carlota, tu. O meu deu casual, clássico e romântico. Foi o que eu já desconfiava. O clássico nem tanto, mas deu, acho que foi a maioria o romântico e dois o casual e dois o clássico. Eu acho que talvez, não, talvez eu não tenha, pode ser que eu não tenha conseguido trazer com muita clareza. Eu estou percebendo que vocês estão confundindo bastante a questão do clássico e do elegante. Então, eu vou tentar preparar alguma coisa para a próxima aula eu falar novamente sobre isso, para que fique bem claro para vocês. Porque eu conheço, né? Eu estou falando assim para vocês porque eu conheço vocês, né? Eu vejo vocês se vestindo, eu acompanho em rede social e de fato eu não vejo nada do clássico. E você? Então, mais uma vez, pode ser apenas uma leve confusão entre o clássico e o elegante, porque assim, o casual bem ok, casual acho que a maioria da população tem, é natural, tá? E o romântico super também, tá? Eu até diria que o romântico poderia ser até o primeiro ou o segundo estilo ali, mas o clássico eu também não vejo. Então, pode ter sido, talvez, não sei se a forma que eu expliquei não ficou claro, vocês estão confundindo alguma coisinha, mas eu posso trazer na próxima aula para a gente poder falar de novo nisso para ficar bem claro para vocês. Eu acho que foi mais por conta de detalhezinhos, por exemplo, eu acho que teve uma opção no clássico do tecido, que eu acho que foi a que eu preenchi, que deve ter sido mais por conta de uma situação ou outra. O sexy também deu, mas eu acho que só deu uma ou duas respostas. Mas eu gosto muito do estilo sexy. E o sexo ele parece muito mais, né, do que o clássico com você. Fecha a porta, por favor. Isso. Mas o casual e o romântico é o que eu mais me encaixo mesmo. É o que mais. Perfeito. Mas agora com seu desejo de imagem não é esse, né? Seu desejo de imagem é trazer um pouco mais de alinhamento para sua imagem, né? Isso, isso. Perfeito. Então a gente tem que trabalhar isso. Então você vai lá no Pinterest, você vai conseguir pesquisar bastante sobre estilo classe, ou estilo o elegante, ou estilo casual. Aí você vai salvando aquilo que está dentro das suas possibilidades. Não adianta também você pegar uma foto, né? Lá, meu Deus, que você nunca vai achar aquela peça por aqui, porque tem peças lindas no Pinterest, a gente fica louca. Mas não adianta você pegar uma peça que você sabe que não vai ser fácil de encontrar no seu meio aqui, onde você compra para ficar só viajando nela, né? Então, pega aquilo que está dentro das suas possibilidades, vai salvando e você vai montando. Já vai vendo o que está no seu guarda-roupa, pega as calças que estão de acordo, pega as blusas e vai montando, e aí você vai construindo um guarda-roupa aos poucos. Isso. E eu até fiquei triste, porque eu mudei, você me acompanha, eu mudei bastante meu estilo. E eu achava que eu tinha alguma coisa elegante, mas não deu nada elegante. Eu fiquei, poxa, aí eu com os blazerzinhos, com aquele conjunto de listras e tudo mais. Eu disse, poxa, não me identifiquei com nenhuma das respostas, assim, Sim, estou do entendendo. questionário. Mas é Então, isso. a gente vai ter que inserir.
Você já sabe que você vai ter que inserir. Não é porque você tem uma ou outra peça no guarda-roupa que já vai ser o seu estilo, né? Você vai ter que inserir aos poucos para ele começar a ganhar forma e começar realmente a ser representado. Uma ou outra peça só você não vai conseguir mesmo, não, entrar no estilo aí. Mais alguma coisa, Carla? Queria saber agora. Quem é que está aí disponível para mim, gente? Bianca, conseguiu? Então, foi uma questão que eu percebi, sabe? Eu sei que tem peças que eu me identifico mais no dia a dia. A gente já discutiu sobre isso em uma consultoria, mais eu e você. Do meu estilo ali mais básico, uma camiseta, uma calça, uma sandália, talvez um saltinho. Tô começando a criar um gosto para acessório, então um colarzinho delicado, uma pulseira, um anel. Então, assim, eu tô me identificando, conhecendo o meu estilo. Aí chega o final de semana, quero vestir um vestidinho, algo mais princesinha, um lacinho no cabelo. Porque querendo ou não, eu sou jovem, mas já tenho capacidade de olhar de adulta, que já conversou de universidade, mas também já tenho empresa. Então fica sempre orlando entre isso. E aí, quando eu fui responder o quiz, durante até mesmo aqui a aula na semana passada, teve dois que teve mais, eu não lembro agora qual foi. E aí teve um de cada, assim, sabe? Então acho que eu sinto essa Sim, mistura, mas eu já tenho um pouco de certeza do caminho que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu acho que é legal, sabe? perfeito. Perfeito. Eu e Bianca, tá, gente? A gente já teve uma conversa, a gente já teve uma reunião já há algum tempo atrás, então eu já conheço bastante quais são os desejos dela, e ela já está muito por dentro também do que ela mesmo já quer, né? Ela já conhece, já se entende um pouco. Então o caminho fica bem mais fácil, né? Agora é só você colocar em prática mesmo. E o segredo é sempre comprar e só comprar aquilo que está dentro do seu desejo de imagem. Não comprem nada. Por exemplo, um exemplo que eu vou dizer, né? Que eu vou dar. Você gosta de algumas blusas ombro a ombro, né? Eu acho super lindo blusa ombro a ombro. Só que ela não passa seriedade nenhuma, tá? Então, se você já sabe disso, e se não é essa a imagem que você quer transmitir, você pode achar a blusinha ombro a ombro mais linda que for. Mas você não vai comprar. A não ser que você, óbvio, a não ser que seu financeiro esteja super bem, que não vai fazer diferença você comprar uma blusa mais, outra menos. Mas, se você continuar comprando aquele mesmo estilo que você já usa, você nunca vai fazer a transição de guarda-roupa, porque você vai ficar sempre comprando do mesmo, né? Então, é você entender, o Pinterest, ele é muito bom para isso, mais uma vez, é você botar lá o que você quer, as peças que você quer. Agora eu preciso comprar essa camisa aqui, essa blusa desse estilo, preciso de uma calça mais reta, preciso disso. E aí, quando você for comprar, você vai já, ó, em cima daquilo que você quer. Você vai perceber que aos poucos você vai construindo o seu guarda-roupa, quando você se der conta, já tá lá, já tudo montado do jeito que você gostaria. Essa blusa ombro a ombro é a maior dor da minha vida, Jussiara. Porque você Aí, da gosta. segunda, eu fui trabalhar com uma e eu fui muito elogiada. Eu acho que eu criei uma identidade com ela tão grande. Eu não sei, mas me dói tanto saber disso. Porque eu É, botei uma calça, tipo, alfaiataria preta, com a blusa ombro a ombro, com sim. branca, com vários símbolozinhos pretos, sabe? Ficou Aham. muito harmonioso com um saltinho preto. Eu fui tão elogiada com um colarzinho assim no meio. E aí, eu não sei, me persegue até hoje essa informação, mas é algo que eu gosto. Meu guarda-roupa só tem blusa Sim. ombro a ombro, quase. Então, Mas eu tenho um monte de é algo que camisa. você gosta e faz parte da sua identidade. Deu romântico, não deu no seu? Não, não deu. Deu só Romântico, um, eu acho. então, Acredita? e criativo também deve ter empatado, né, com criativo. É. Então, veja, é uma identidade sua e você vai usar quando você quiser usar. Uhum. Você só precisa entender que ela não vai te trazer autoridade. Sim. Tá conseguindo entender? As pessoas vão te Aham. elogiar porque você é linda e você vai ficar linda, fica parecendo uma boneca. Eu amo também, eu vi no seu Instagram, eu achei lindo. É Sim. lindo. Só que você vai entender isso. Vão te elogiar porque você está linda. Só que quando você precisar passar autoridade, seriedade, sentar em uma mesa para fechar um negócio, Não, isso é. É, tá faz sentido. conseguindo entender? Então você não Aham. vai trazer aquela seriedade. Usa no final de semana, usa Verdade. em uma sexta-feira, por exemplo, de trabalho. Geralmente sexta-feira o pessoal abre, né? O pessoal vai mais despojado. Então usa numa sexta-feira, usa naqueles dias que você sabe que você não vai precisar tomar decisões sérias, não vai precisar sentar com pessoas, né, mais sérias, que são as pessoas que comandam o negócio. Uhum. Então é isso, é você só entender, você não precisa parar de usar, mas é você entender que aquela roupa não está comunicando aquela mensagem que talvez seja necessária no momento.
tá? Perfeito. Uhum. Assim, não se sinta triste por causa da sua blusa ombro-ombro, não. Tá ótimo. Você ficou triste e é uma dor sua, eu vou dizer que é uma dor minha, porque eu não uso nada sem sutiã. Eu não me sinto confortável para isso, sabe? E eu acho lindo, ombro a ombro, e tomara que caia, gente. Eu acho tomara que caia, coisa mais linda. E manga nula também, eu acho maravilhosa. Só que eu não uso nada de sutiã. Aí eu fico tão triste que eu queria usar às vezes e eu não uso, mas isso é uma coisa minha, é um interno aqui que eu tenho que trabalhar melhor. Tem nos Eu te exemplos, entendo, amigo do cara. você entende? Eu te entendo. Compartilho isso também. Você também gosta, Edai? Eu acho lindo, mas eu não consigo usar sem sutiã. Porque eu tenho seios muito grandes, né? Então, eu sempre acho que se eu tirar o sutiã não vai ficar bacana. Tem que ser realmente uma roupa que sustente. São Pronto, raríssimas as peças que eu consigo. Já consegui, mas são muito raras. Mas eu acho lindo, blusa de um ombro só, a blusa como ela falou, né? Caidinha assim, com uma pitaia. Eu acho lindo. Mas eu tenho sim. essa dificuldade também. Então, é isso. Às vezes tem coisa que a gente não tem muito jeito, né? Eu já até procurei cirurgião plástico para fazer uma cirurgia e tal, mas ele me aconselhou a esperar um pouquinho, ter filho, amamentar. Aí, enquanto isso, eu vou passando vontade. Mas tudo bem, a gente vai compensando. Eu amo camisa também, então eu compenso nas camisas. Grazi, você conseguiu encontrar os seus estilos? Grazi? Tá por aí? Estou, meu amor, estou sim. Você conseguiu encontrar os seus estilos? Mulher, não. E assim, na minha leiguice, né? Eu acho que eu oscilo muito por conta do trabalho que exige de mim. Hoje mesmo eu fui com uma roupa totalmente fora dos padrões que eu costumo usar para trabalhar. Eu arrisquei. Coloquei uma calça rígida de giz, bem levinha, com esse meio colete. Mas eu acredito, eu tenho uma desconfiança que o meu fica entre o clássico e o sexy. E quando eu tô para sair, eu quero colocar algo que marque a minha cintura, que evidencie um pouquinho o meu colo. Nunca Sim, parei para pensar, e eu vou assim muito na intuição, né? Eu gosto muito de vestido também, de fazer aquela coisa assim mais feminina, mais despojada nos finais de semana. E durante a semana, muita alfaiataria, muita camisa. Eu ainda entendi. não sei te dizer assim exatamente. E eu não consegui, mulher, fazer os Ah, testes. assisti a aula. Você não conseguiu assistir a aula, não? Assisti a primeira aula, mas não fiz O teste. a tarefinha, foi. Entendi. Pronto. Então depois você faz para você descobrir o seu direitinho, tá? Certo. Mas você se encontra meio perdida ou você está satisfeita com a sua vestimenta diariamente, assim? Não, eu tô, mas eu gostaria de melhorar, né? Por exemplo, Entendi. aquele no desafio, quando eu juntei uma calça bege com uma blusa rosa, eu nunca tinha feito isso. Entendi. Fazer aquele jogo de colocar uma coisa mais clara e usar um ponto de cor no calçado, também para mim ficou massa. Aí, como eu Entendi. costumo fazer muito na intuição, sem ter uma consultoria, vou só fazendo e achando que tá bom, eu não posso dizer que eu tô 100% satisfeita, tô bem, mas eu quero melhorar, Entendi. Perfeito. Perfeito. né? Tá, faz lá o teste para a gente descobrir. E aí você me traz depois quais são os Certo. estilos e a gente vai entender o que que a gente vai adicionar, tá? Tá, Tirar ou adicionar, para a gente trabalhar tá bom. direitinho. Tá joia. Eu estava falando agora com Dai e não perguntei para ela se ela tinha encontrado. Você encontrou, Dainara? Encontrei sim. O meu foi o casual e clássico, né? E Hum, aí, Jéssica falando, ela falou um pouco também do que acontece comigo, né? Ela deu uma boa resumida, assim. No trabalho, eu trabalho em banco, então já imagina, né? Eu tenho que sim, estar com uma postura mais séria, muito blazer, muita blusa, muita camisa, alfaiataria, calça pantalão. Não uso muitas cores, mas até gosto de algumas, né? Tem uma calça rosa choque ali, que estou um pouquinho. Tem um conjuntinho verde, claro, uma coisa assim, mas muito raro. Em termos de cores, é branco, preto, azul, marrom, bege. Eu vou muito nessa vibe de trabalho. Para sair, é uma coisa ainda que eu tenho mais dificuldade. Eu prezo pelo conforto,
Mas às vezes eu gosto de uma coisa que marca um pouco a cintura, mas não tanto, Será, será tá? que Oi? Pode falar? Eu não tô te ouvindo, Sarah. estava cortando, mas eu acho que agora já retornou. Vou fechar aqui o meu Então, microfone para melhorar. tá bom. E aí, pra sair, é o que eu sinto ainda mais um pouco de dificuldade na hora de escolher. Às vezes eu quero um vestido longo, uma coisinha mais menininha, um vestido mais curtinho, que marque a cintura, mas não tanto. Mas eu também gosto de sair num estilo, um tênisinho, uma rasteirinha, uma coisa mais despojadinha, não tão romântica também. Então, no meu, a grande maioria é clássico e casual aqui. Bateram recorde. Perfeito. Perfeito, perfeito. E aí você vai fazer o quê? Você pode trazer, ver o que você precisa mais adicionar. Se você quer trazer um pouquinho mais de seriedade, vai lá no clássico, puxa algumas coisinhas para você, compra pecinhas mais estruturadas, mais alinhadinhas, mais retas. Aí você vai adicionando mais seriedade, se essa for a sua intenção. Tá Certo? certo, entendi. Uhum. Meninas, alguma dúvida mais, alguma pontuação mais sobre estilo? Que aí a gente vai entrar agora no biotipo. Mas eu quero falar para vocês que o grupo é para isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levar lá para o grupo. Tô achando que eu vou ter que fazer outro desafio no grupo para vocês poderem aparecerem mais. Vocês estão muito sumidas. Ju, eu cheguei depois. Tô meio perdida aqui no que tá rolando. Então, você chegou na hora certa, tá? Porque a gente já falou aqui todo mundo dos seus estilos que foi encontrado, né? Baseando-se na última aula e no teste. E aí só falta você agora falar do seu. Então, deixa eu ligar aqui minha câmera. Ah, oi. Então, eu gabaritei. Deu todos os estilos. Dei check em todos os 7 estilos, mas eu tive 3 empates, né? O casual, o elegante e o criativo. Eu achei que no lugar do criativo ia estar o sensual, mas eu acho que fez muito sentido, porque você falou muito sobre ter um estilo predominante, né? E Sim, ter estilos secundários. E depois, parando para pensar, para mim fez sentido, porque atualmente a roupa que eu visto é muito básica, né? Tanto que quando, naquela época que a gente conversou, tudo, eu tava me sentindo muito básica, e eu dizia, tipo, poxa, eu não tô conseguindo externalizar minha personalidade, eu tava indo muito no básico, até porque eu tive um ganho de peso grande, e aí eu tô também agora em fase de emagrecimento novamente, então assim, eu fiquei meio perdida. sim, Mas para mim fez muito sentido, porque eu percebo que realmente eu predomino no casual, só que eu sempre achei o casual muito básico para mim. E aí, quando junta o toque do elegante, que é essa coisa mais moderna que você falou, com o criativo, assim, minha cabeça fez todo sentido. E aí, quando você falou do Pinterest, eu já tinha uma pasta, porque eu tenho esse hobby de ficar criando pastas no Pinterest. E aí, eu tinha essa pasta e eu fui revisar, tirar alguns looks, colocar sim. outros. E eu acho que agora, assim, meio que eu tô conseguindo enxergar uma luz, sabe? Tô Sim, conseguindo ter uma noção do meu caminho. sim, perfeito. E o seu desejo é trazer um pouco, um pouco mais de sofisticação? Isso, eu quero trazer sofisticação sem perder essa essência do criativo, sabe? Sem ficar muito séria, porque eu sempre tive medo. E, por exemplo, hoje eu trabalho com todo tipo de público. Eu atendo de adolescentes que vêm fazer cabelo colorido até senhoras que fazem o mais clássico possível. Apesar de eu Sim, ter meu público mais específico, meu público-alvo está bem nesse meio termo. Hoje em dia eu trabalho principalmente com mulheres que têm essa pegada criativa, mas que não deixam de ser elegantes, já são um pouco mais velhas. Então, eu busco ter essa sofisticação para passar até um pouco mais de autoridade, mas sem encarecer, sabe? Sem perder essa essência do criativo. Eu gosto muito de brincar, por exemplo. Eu sempre me travei no criativo porque eu achava que criativo se resumia a mix de estampas, por exemplo. E eu sou uma pessoa que eu detesto estampas. É muito difícil uma estampa me agradar. Tirando listras, assim.
é muito difícil uma estampa me agradar, mas eu adoro um color block, adoro brincar com as cores, sabe? Fazer combinações. Então, quando eu vi que o criativo vai além dessa parte mais de mix de Os estampas, campos, né? Aí tu se sim, encontrou. é, é, Perfeito. sabe? E Porque sabe, no meu Pinterest não tem nada de estampa, a não ser uma t-shirt com uma estampa na frente, sabe? sim. E sabe o que é massa? É que você quer manter isso, né? Um pouquinho da sua essência, que é a criatividade, mas ao mesmo tempo não quer deixar ela muito exacerbada para não perder a mão, né? Então, Isso, aquela aula lá, você viu que você consegue deixar muito pontual. Você pode trabalhar sua criatividade em um brinco, em uma pulseira diferente, né? Em um óculos que você já usa, às vezes você vai mudando de cor de óculos, pegar um óculos com é, estrelinha, com coloridinho. Você pode ir deixando ele colocando ela de forma pontual, porque você vai se manter ali refinada, não que o estilo criativo não seja, né? Trabalhando direitinho, ele consegue ficar refinado. Mas a gente sabe que elegância mesmo assim, quando você mistura muitas cores, você acaba perdendo um pouco. Então você acaba botando ali a sua personalidade, só que de forma bem pontual, que vai continuar transparecendo a sua essência e vai ficar sofisticado do mesmo jeito. Então, isso. perfeito. E para mim foi muito legal porque a minha profissão me dá essa liberdade, né? Então, assim, eu quero sim ter a sofisticação até para a questão de mídias sociais, de passar essa autoridade, mas eu não quero perder essa diversão, sabe? Eu Sim, gosto muito de perfeito. brincar com cortes, Sim. com Artista, essa né, meu amor? diversidade. Pois é, Artista, é artista, tem que ter mesmo, eu concordo e eu plenamente com tinha você. medo de também parecer muito adolescente, né? Sim, sim, E aí, exatamente. quando o elegante entra, eu percebo que eu consigo, por exemplo, colocar cor em uma peça que é basicamente elegante, sabe? Uma peça de Sim, alfaiataria, mas com uma cor mais ousada. sim, exatamente, perfeito, é isso. É você unir cor e linha, né? Lembra das linhas lá? Se você traz muita cor e muita fluidez, ele vai totalmente para o criativo e vai ficar menos sério, né? Então, se você traz uma cor e uma linhazinha mais reta, você vai continuar acessível, porém com um pouco de seriedade. Se você traz uma cor escura em uma linha reta, você vai trazer muito mais seriedade. Se você traz uma cor escura em uma peça que tenha movimento, aí você consegue atingir esses dois públicos tranquilamente. Sim, Quer mexer eu aqui? até usei essa dica das linhas com uma cliente que ia fazer umas fotos e ela, eu não sei se eu vou ficar com cabelo liso ou cacheado. Eu digo, tá, mas você quer ficar sério ou quer ficar mais divertida, mais acessível? Ela não, acessível. E aí eu disse, então vamos fazer um babyliss. Isso, funciona para tudo que vocês imaginarem. Para cabelo funciona demais, assim, demais, demais, demais. Um cabelo na diagonal, por exemplo, que teve uma época que estava muito em alta, né? Aquele long bob meio que na diagonal. Aí você consegue trazer dinamismo, consegue trazer um pouco mais de acessibilidade, mas não deixa ainda de ser um pouco mais séria, né? Agora, se você traz ele todo retinho, cara, é lindo, mas é sério, real, assim. Perfeito para quem tem aquele rostinho mais angelical, né? Que já tem vozinha mais suave. Tem pessoas que até a voz atrapalha um pouco, porque é muito suave e não passa muita seriedade. Aí trabalha linhas, trabalha cabelo, trabalha cores. Isso, assim, é muito funcional. Sim. Pronto, então vamos iniciar, né? Que a gente já está já 1 hora atrasadinhos. Atrasadinhos não, porque esse tempo de conversa aqui fazia parte da aula, então tá tudo certo. Alguém quer falar mais alguma coisa, menina, sobre os estilos? Yara, você tá aí, tá ouvindo? Yara Oi, tá gente, ouvindo. tô Yara, ouvindo. sabe o que eu lembrei agora? Que você tinha falado que você gostaria de aplicar um pouco mais eu não lembro se foi o casual ou se foi o elegante, mas no ambiente que você trabalha, você precisa ir um pouco mais casual, né? Isso, isso. Na Que é na verdade, rotina no geral, né? é meio country, né, gata? É, gata, no geral é casual total, assim. Por isso que eu confundo muito. Se você for ver as coisas que, tipo, eu dou like, o que eu salvei, sempre vai ser coisas assim mais arrumadas para o que eu acabo usando no meu dia a dia. Porque para mim não faz sentido. Tudo bem que a gente pode, mas assim, não faz sentido para o meu dia a dia eu ir tipo com calça de alfaiataria, para eu ir com coletes.
sabe? Tipo, roupas mais sociais. Dos Sim, lugares que eu vou, não casa bem. Mas, assim, se sim, for pra uma missa, para um aniversário, aí é onde eu já coloco em jogo as coisas que eu realmente gosto, assim. perfeito. Essa Mas estaria. sabe o que eu percebo? Super concordo com você e compreendo, mas eu percebo que você já trabalha um pouco de refinamento nas peças que são legais para você usar, como por exemplo, eu vejo que suas calças jeans já são uns jeans com lavagem mais alinhada, né? Já são uma perna mais reta, então só isso já traz sofisticação, tá? Não fica achando que é só a alfaiataria que vai te deixar sofisticada, não. Então, se você coloca uma calça com a perna mais reta, você usa com bota, eu acho super lindo. Se você traz camisa, você usa camisa, eu não lembro de ver você com camisa. Usa, né? Uso. Pronto, se você traz uma camisa ali numas cores mais sofisticadas, então você vai conseguir inserir esse refinamento e ainda assim tá super acessível para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então, Perfeito. né, você Depois, foge da alfaiataria, perfeito. Depois que eu mas percebi que aquelas roupas com rasgos, né? As calças, os shorts, tipo, não, eu hoje em dia evito o máximo comprar. É tanto que as calças que eu tinha com rasgo, eu fui todas bermudas. é, Para ficar, então, para ficar é mais. polêmico o rasgo. Porque eu realmente eu prefiro hoje em dia escolher peças mais limpas, digamos assim. Isso. Se eu vou Perfeito, escolher, se eu não puder comprar aquela coisa do melhor material que existe, eu procuro com o melhor material que tem ali naquele momento, sabe? Tipo, sempre perfeito. com Esteja acabamento melhor. que está ali, que está disponível ali, né? Que está ao seu alcance. É super, é isso. É buscar o refinamento dentro do que está ali, de acordo com das suas possibilidades, né? Então, eu já vejo que você faz isso bem e é só você ir buscando cada vez mais. Sempre com blusas, por exemplo, eu sempre falo bastante sobre blusa t-shirt, por exemplo. T-shirt é uma peça maravilhosa que eu amo, mas existem t-shirts, gente, que pelo amor de Deus, não traz nenhum tipo de refinamento. Um tecido, um algodão muito mole. Tem um com o microfone aberto. Acho que era o seu, né? Então, são t-shirts de um algodão muito fino, que não tem caimento, que não tem leveza, que é com a gola meio escangalhada, assim, que a primeira lavagem fica com a gola, sabe? Que tem a manguinha muito assim, coladinha, sem graça. Então, são peças que não traz nenhum tipo de refinamento. Aí você compra uma t-shirt de um algodão mais estruturado, né? Com um mais grossinho, ou às vezes com a textura, com a golinha aqui, uma ribana bem alinhada, você já percebe automaticamente como muda a composição no geral. Então, é fazer escolhas corretas, não é comprar o mais caro, nem comprar aquilo que não está de acordo com o seu desejo, com o seu momento atual. Mas fazer essas trocas pontuais. Comprar um brinco. Eu tô doido para entrar na aula de acessórios, porque eu amo acessórios, né? Então, comprar um brinco que tenha um refinamento, que tenha um acabamento bom também, porque tem peças que elas parecem bonitas, mas o acabamento é triste. E compromete a sua imagem. Parece bobagem, mas compromete. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz uma mala para uma cliente, e nessa mala tinha um vestido que ela queria usar que estava descosturando aqui na gola, aqui pertinho da gola. Um leve descosturado aqui, bem aqui na frente. Aí eu falei assim: olha, esse vestido aqui, ou você manda para a costureira a tempo de botar na sua mala, ou tu tira, tu não leva ele, não. Ela, mulher, é só uma coisa, um negocinho aqui, não tem nada, não. Eu falei, mas claro que tem. Imagina tu ir conversar com uma pessoa e a pessoa vai olhar aqui seu vestido rasgado aqui, sabe? Então, às vezes, é um rasguinho descosturado, é uma manchinha de café, uma coisinha ou outra. Tudo isso parece bobo, mas compromete a nossa imagem. E se a gente está falando de refinamento, né, em busca de melhorar a imagem, a gente precisa sim levar em consideração. É óbvio que vai ter pessoas que realmente não ligam. E não tem problema nenhum, elas usam, não tem problema. Eu não vou julgar quem usa e tá tudo bem. Mas se você se sente desconfortável com isso e que você quer melhorar, aí a gente tem que pontuar, não tem jeito, né? A gente não pode ser hipócrita e falar que tá tudo bem, porque não tá bom? Vou compartilhar uma tela agora. Deus ajude, Senhor, que ela compartilhe. Tá aqui. Glória a Deus. Nessa não, amor. Abri errado. Deixa eu fechar aqui. Essa aqui é da aula anterior, gente. Me atrapalhou.
Já apareceu aí para vocês, meninas? Sim, apareceu. Apareceu. Pronto, perfeito. Pronto, vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, como eu já falei, sobre o biotipo. O que é biotipo? Meninas, biotipo é um dos pilares da consultoria, tá? A gente trabalha muito biotipo para poder entender a proporção corporal da pessoa e poder aplicar tudo aquilo que a gente vem vendo sobre tecido, sobre caimento, sobre cores, sobre estilo. A gente aplica tudo já em um biotipo já estruturado, porque às vezes tem peças que caem bem em uma pessoa, mas não cai bem na outra pessoa. Então, entender o biotipo, a proporção corporal é extremamente necessário para que aquela peça que a gente vai indicar para a pessoa caia como uma luva no corpo dela. Então, é isso que a gente vai entender agora. Não é nenhum rótulo, nenhuma limitação, tá? Cada pessoa tem o seu biotipo natural. A gente vai só entender as proporções para poder indicar a melhor peça. Então, cada um tem o seu, cada um tem suas peculiaridades, e a gente vai só trabalhar e direcionar cada um da melhor forma. Estrutura corporal de cada pessoa, botei aqui na tela, ela está relacionada às nossas proporções, ombro, cintura e quadril. Então, a gente sempre vai levar em consideração isso. Nossos ombros, nossa cintura e o nosso quadril, que é o que comanda aqui o nosso corpo. Não se trata de peso, tá? Independente do peso, vai ter o seu biotipo, não se trata de idade nem de altura, mas sim da forma natural do corpo. Quando provamos uma roupa que uma pessoa famosa está usando, ou às vezes nem é uma pessoa famosa, tá? Mas uma vizinha, uma amiga está usando, a gente prova e a peça não tem o mesmo caimento, é possível que seja por essa diferença, né, entre as proporções corporais. Então, é isso que a gente vai entender aqui agora para cada uma comprar e ir adaptando o guarda-roupa de acordo com o seu biotipo, valorizando algumas áreas e disfarçando aquelas outras que causam algum tipo de incômodo, tá? Ó, aqui nós temos os 5 biotipos que são os que comandam a estrutura corporal. O biotipo oval, que é aquele que tem... Oi. Ah, não, foi erro meu, desculpa. Era só porque eu queria ver o slide maior. Pronto. Aumentar aí, né? Pronto, que aqui tá na tela toda já. O biotipo oval esse que tem um pouco de gordura abdominal. Às vezes um estômago bem alto, bem expansivo. Então, esse se encaixa. Tem gente que fala que é o biotipo da maçã, né? Porque ela é mais rechonchudinha, mais nessa parte aqui da barriga, do abdômen mesmo. Esse a gente denomina como biotipo oval. Tem o triângulo, que ele também é chamado de pera, porque ele é um formato do triângulo certinho, que é o ombro mais estreitinho e o quadril mais largo. Então, esse é o biotipo triângulo, ou mais comumente chamado de pera. O triângulo invertido é aquele que é o ombro bem mais largo e o quadril mais estreito, o contrário do triângulo, né? Triângulo invertido. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui, esse ombro mais largo e o quadril mais estreito. Retângulo é esse que tem a cintura mais quadradinha. Sabe quando a gente encontra alguém que fala assim, nossa, eu não tenho cintura, eu sou meia quadrada? Pronto, é esse biotipo. A pessoa pode ser magra como for, ela não tem a curvinha da cintura, ou talvez não tenha muito acentuada, ela seja bem disfarçadinha. Então, esse é o biotipo retângulo. E temos o ampulheta, que ele é totalmente proporcional. O ombro, ele se encaixa na mesma largura do quadril, e a cintura ela é mais marcadinha, que é aquele que a gente sonha, né? Que todo mundo quer ter. Porque ele realmente ele é todo proporcional, tá? Para cada um desses biotipos aqui, existe formatos e cortes de roupas que se enquadram melhor. Então, a gente vai ver isso agora. Ó, aí esse daqui que eu vou começar com um triângulo, que é aqui naturalmente, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para eu riscar para vocês verem, viu? Peraí. O triângulo, vocês conseguem perceber que, ó, o quadril. A gente pega. Vocês conseguem ver a canetinha aí, né? Consegue. Eu tô vendo aqui que dá para ver a canetinha. Pronto. Quando a gente vai fazer a medição, e agora eu quero que vocês olhem a foto de vocês, que vocês têm, que vocês tiraram. Vocês tiraram, né, gente? Sim.
Tá, Sim. vamos lá. A Sim. medição que vocês vão olhar, isso vai ser visual mesmo, ou vocês podem pegar uma reguinha, tá? A reguinha do celular, o iPhone geralmente tem, vocês podem fazer. Mas eu vou ensinar para vocês como é que faz agora essa medição. Sabe quando você encosta aqui no seu ombro, que você tem esse ossinho aqui, ó, bem na frente, como se fosse uma cabecinha do ombro? Não é a ponta dele, não, nem é em cima. É bem no meio, é o que fica bem para frente mesmo. Vocês conseguem pegar em vocês, vocês conseguem tocar em vocês? Achei. Pronto, achou. Eu abri aqui a tela achando que eu ia ver vocês, mas eu não vou conseguir ver, não. Ô, Ju, Oi. eu não ouvi o que você pediu para fazer, eu precisei sair. Tem como você repetir? Sim, claro. Vou mostrar para vocês agora como é que vocês encontram a estrutura de vocês, tá? No ombro de vocês aqui, ó, vocês vão ver que bem no meio do ombro, vocês têm um ossinho, que é como se fosse a ponta do... É o fêmur aqui, meu Deus. É, não é? O fêmur é na perna, não, o fêmur é na perna. Aqui é qual Primeiro o na nome? perna. É na perna. Qual o nome daqui, gente? Tem alguma médica aqui? Doutora Vanessa, cadê ela? Clavícula. Não, a clavícula é o ossinho, mulher, aqui, ó. O ombro, vocês tocando, vocês vão sentir a pontinha. Geralmente, pessoas bem magras têm essa ponta aqui bem avantajada. Então, toquem em vocês e sintam onde fica essa ponta, tá? Identificando essa ponta, que eu vou colocar aqui no mouse, ó. A gente vê, é mais ou menos o meio aqui do ombro. Ele não fica na ponta externa saindo, não. Ele é mais ou menos aqui no meiozinho do ombro. E se vocês descerem aqui, ó, meu Deus, meu traço não vai ficar muito bom, não, mas vocês vão entender. Vocês vão perceber que ele, ó, fica dentro do quadril. Estão vendo que tá um tracinho reto, mas o quadril passa um pouquinho? Conseguem ver? Sim. Vou voltar para eu fazer um traço mais bonito. Ah, ele não volta mais não aqui. Gente, o meu staff aqui, o pessoal do staff aqui conseguiu pesquisar e o nome desse ossinho é húmero, tá? Peraí, viu? Não consigo apagar, não. Mas vocês conseguiram entender que vocês vão pegar aqui do meio desse ossinho. Isso é para vocês terem noção da foto, tá? Na foto onde vocês vão fazer essa marcação. No meio do ossinho e vocês descem. Então, você percebe que nessa foto aqui, o ossinho, ele fica, ó, por dentro do quadril. O quadril, ele é mais, entortei um pouquinho, mas ele é mais largo. Se você pega aqui essa linha reta, você vai perceber que o quadril é mais largo do que esse ossinho aqui do ombro. Por que que não pode ser aqui, Ju? Por que que não pode ser o ombro no geral aqui? Porque tem pessoas que têm o braço bem cheio. Não tem pessoas que elas não são pessoas gordas, mas elas têm o braço bem cheio. Se eu for pegar a lateral dela aqui, ó, ela vai ficar rente com o quadril dela. Mas essa lateral ela não conta, porque tem que ser a estrutura do osso. Não é com carne, é a estrutura do osso. Por quê? Porque quando ela emagrecer, ela vai manter essa estrutura. O braço dela vai emagrecer, mas o osso ele não muda, né? Então, ele vai manter essa estrutura aqui. Tem algumas pessoas, eu vou mostrar mais na frente, que quando elas emagrecem ou engordam, elas mudam um pouquinho esse biotipo. Eu vou explicar mais na frente por quê. Mas, normalmente, o natural é que se mantenha, tá? Então, do meinho do osso, se você desce e você passa do quadril, se o seu quadril é mais largo, na foto é muito fácil de vocês verem, visualmente, olhando para a foto de vocês, principalmente costas, frente e costas, vocês vão conseguir identificar se o ombro de vocês é mais largo ou se é mais estreito que o quadril de vocês. Se o ombro for mais estreito que o quadril, esse biotipo é o triângulo. Possui, né, naturalmente, esse ombro aqui mais estreitinho um pouquinho. Geralmente é uma cintura mais definida, tem seios pequenos ou médios, costas mais estreitas e pernas mais grossas. Porque o quadril é mais grosso, perna mais grossa. Então, esse é o triângulo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é triângulo, ó, por exemplo, a Isa. Vocês percebem que a Isa tem muito quadril, bunda, quadril, perna bem grossa. Isso daqui dela é um pouquinho mais estreito. Eu não achei nenhuma foto dela retinha para colocar, então essa daqui foi que eu consegui. Mas vocês vão conseguir perceber que como isso daqui dela já é um pouquinho mais murchinho e o quadril dela já é bem mais aberto, bem mais avantajado. Então esse é o biotipo dela. E o que a gente precisa fazer, Ju? Tá, eu descobri um biotipo. O que eu faço? A gente vai trabalhar proporções, tá? A intenção aqui é trazer essa harmonia, deixar tudo proporcional. Se isso te incomoda.
Eu já peguei clientes que já falaram assim, Ju, eu não me importo. O meu ombro ele é bem mais estreito, mas isso não me importa, não. Para mim tá tudo certo. Eu não vou trabalhar isso nela, porque eu vou trabalhar só aquilo que incomoda, tá? Para que traga harmonia e traga equilíbrio. Se aquilo tá tudo bem para a pessoa, para que eu vou mexer? Não faz sentido eu dar um trabalho para a pessoa para ficar preocupada com isso. Estão conseguindo me entender? Então, a gente vai trabalhar sempre aquilo que está incomodando, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Chamar a atenção. Se eu tenho um quadril que é mais largo do que o ombro, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a atenção do ombro para criar um equilíbrio com o quadril. Então, eu vou trazer volume para esse ombro, para poder proporcionalmente ficar igual ao quadril. Decotes mais acentuados, por quê? Eita, que deu foi tosse agora. Por que, Ju, o decote vai trazer esse volume? O decote ele não vai trazer o volume, porém, ele vai chamar a atenção para essa parte daqui. Quando você olha para uma pessoa que tem um quadril bem mais largo que a parte de cima, automaticamente você vai olhar para o quadril, que é o que tem, né, que chama a atenção. Então, se você traz um decote aqui bem acentuado, essa parte de cima também vai chamar a atenção. Então, a gente traz o equilíbrio. Cores claras na parte de cima e as escuras na parte de baixo. Vocês vão lembrar sempre que cores claras projeta, leva aquilo para frente. Isso vale para tudo, tá? Para maquiagem, para roupa. Cores escuras retrai. Então, se a gente vai chamar a atenção ali com branco, por exemplo, uma cor clara em cima, automaticamente ele vai dar um ampliado naquela parte de cima. Então, é isso que a gente vai trabalhar também. Babado aqui no ombro, ó. Blusas ombro a ombro também já traz mais atenção aqui para a parte de cima. Estampas graúdas, tá? Toda estampa, quando ela é grande, ela vai ampliar também. Se ela é uma estampinha miudinha, ela vai dar ali uma diminuída e uma disfarçada. Então, se a gente quer amplitude aqui em cima, a gente vai trazer estampas graúdas aqui para a parte de cima. Listras na horizontal, né? Que vocês já devem saber que toda lista na horizontal traz também amplitude, dá esse efeito. Vertical, ele já reduz, já deixa um pouco mais reduzido. Então, a gente traz o quê? Listras na horizontal, na parte de cima. E terceira peça, como um blazer mais estruturado, um colete, um cardigan mais alongado também. Quando você coloca um colete ou um cardigan mais alongado, ele vai criar aqui, ó, uma linha na vertical. Então, ele vai tampar a metade do seu quadril, concordam? Se você coloca aqui um colete, ele vai ficar todo abertinho aqui e tampa metade do quadril. Então, ele cria essa linha aqui na vertical, o que traz harmonia, porque quando você olha para a pessoa, automaticamente você vai ver aquela linha ali no meio. Então, você não consegue ver o ombro menor, nem consegue ver o quadril maior, tá? Então, são truques que a gente vai usando e vai trazendo essa harmonia. Calças e saias lisas e em cores escuras, para a gente trazer o claro em cima e o escuro embaixo. Calças com corte reto também é importante, tá? Que ela desça retinho assim no quadril, ó. Porque se você usa uma calça skinny e um quadril largo, esse quadril fica ainda maior. Porque você traz ali, ó, funil, né? Você vai deixar o quadril ali mais largo e afino embaixo. Então, não é interessante para quem tem um quadril largo, tá? Calça skinny, por exemplo. Pantalona, wide leg, sempre não marcando o quadril e trazendo ali ó, uma linha reta que dá uma disfarçada bem bacana. Peças com cintura alta, alonga também, cinto para criar um ponto focal e evitar franzidos e bolsos volumosos na parte de baixo. Nada que traz volume embaixo. Embaixo tem que ser sempre o mais neutro possível. Detalhe, a gente traz tudo aqui para cima. Então, esses são detalhes que a gente aplica em uma pessoa que tem um biotipo triângulo. Alguém aqui já se identificou com esse biotipo? Imagina, né, qual seja o biotipo. Mas você conseguiu identificar esse em você? Mais ou menos. Se você tirou sua foto, Irei. pronto, você olhando a sua foto assim, de frente e de costa, você consegue ver que o seu ombro é maior que o seu quadril ou não? O seu quadril é maior que o seu ombro? Então, eu acho que mais ou menos, viu? Eu acho Tá que ali, o ombro é maior do que o quadril. entendi. Tá. Então vamos seguir para a gente ir lá para frente.
Se vocês não conseguirem identificar agora e ficarem com muita dúvida, vocês vão me mandar essas fotos, tá? E aí eu vou analisar para vocês. Mas a intenção aqui é que vocês consigam olhar e conseguir identificar. Mas se não conseguirem, eu consigo ver para vocês, sem problema nenhum. Aqui, ó, eu coloquei fotos de peças do que usar, que traz volume para frente, ó. Viu que um ombro a ombro traz volume aqui para o ombro, então vai trazer mais peso para cá. Listras na horizontal. Olha essa blusa aqui cinza aqui do lado direito, como ela traz bastante volume para cima também. Um blazer estruturado, mais alongadinho. Muscle tee, talvez vocês não conheçam, mas muscle tee é toda aquela blusinha que tem que passa aqui um pouquinho, né? Ela vem assim retinha, tem ombreira e passa aqui um pouquinho. Então, ela é perfeita para quem tem um ombro estreito, já para quem tem um ombro largo, ela vai ampliar. Mas para quem tem um ombro estreito, ela é maravilhosa. Ombreiras, no geral, cai muito bem. E olha essa amarela aqui, como a gente trouxe bastante volume aqui para a parte de cima. Então, trazer cores mais claras, cores mais intensas, listras, babados, ombro a ombro, tudo que você pensar em volume, traz aqui para cima. Ah, Ju, mas eu tenho o meu ombro muito estreitinho, mas eu tenho um peito grande. Então não vai ficar legal. Aí você trabalha um pouquinho do decote, para não deixar tudo muito fechado. Quando você bota um decote V ou um decote em U, o caimento fica mais bonito. Então você consegue manter o volume e disfarçar também a mama, se for uma mama grande, se isso te incomodar, tá? Até aqui tudo bem, meninas? Sim. Sim. Ju, só lembra de mandar os slides depois, por favor? Mando sim. Triângulo invertido, que é o contrário, né? Aquele que tem o ombro mais larguinho do que o seu quadril. O quadril vai ser mais estreito. É um biotipo, assim, também muito, muito, muito comum. Mais do que o triângulo, inclusive. Ombros proporcionalmente mais largos que o quadril. Costas são um pouco mais largas também. Na foto, se vocês tiverem esse biotipo, vocês vão conseguir identificar muito fácil com a foto de costas. Os seios são médios e um peitoral mais largo. A cintura não é tão definida e as pernas são um pouco mais finas, porque lá no triângulo a gente tem pernas mais grossas, quadril grosso, perna mais grossa. Aqui a gente tem as pernas um pouquinho mais finas, porque o que predomina é essa parte aqui de cima, tá? É o triângulo invertido. Uma pessoa que é triângulo invertido é Cristiane... Como é o sobrenome dela? Torlone. Nitidamente, você percebe muito claramente que ela tem isso daqui super avantajado e o quadril bem estreitinho. Então, nesse biotipo, o que a gente vai trabalhar? Decote V1 e U, para trazer, para afinar isso aqui, ó, porque é bem largo, né? Então, a gente vai afinar isso aqui. A gente trabalha muito decote em V para quem tem o peito grande também, justamente por isso, porque dá uma afinada, chama um pouquinho mais de atenção também. Caimentos mais suaves, sem volume no ombro, nada de volume, nada de ombreira, nada de cortes muito retos aqui em cima, porque vai marcar ainda mais. Aposte no plepum, blusas em plepum, eu vou mostrar aqui na frente, que é essa daqui, ó. Essa primeira aqui, preta. Ela é maravilhosa para quem tem um ombro mais largo. Por quê? Porque ela vai trazer amplitude no quadril também. Ela vem assim, ó, e ele enlarguece no quadril. Então, aquele quadril vai entrar em equilíbrio com o seu ombro. Então, vai ficar tudo mais harmônico. Essas blusas são perfeitas. Saia vazê ou godê, que é aquela sainha que é mais abrindo embaixo, sabe? Ela começa justinha na cintura e vai abrindo. Ou seja, ela vai trazer equilíbrio para o ombro também, ó. Ela começa mais estreita e ela abre. Então, se o seu ombro aqui é mais largo, automaticamente ele vai equilibrar aqui, tá vendo? Ó? Eles vão ficar todos na mesma linha. Então, traz um equilíbrio também bem maravilhoso. Calças mais largas embaixo, que é para trazer essa mesma ideia de equilíbrio com o ombro também. Evitar as calças skinny, porque a calça skinny vai, né, fechar aqui, aquela mesma coisa que eu falei da anterior, ela vai fechar mais ainda a sua perna e vai evidenciar o ombro. Além dela afinar mais a perna, ela vai evidenciar o ombro. Então, também não é interessante. Deixa eu voltar aqui. Pantalonas e pantacur são as ideais. Então, percebam aqui que temos, ó, um decote V, temos o plepum, temos mais decote V aqui com pantalona, ó, mais um decote V aqui. A gente trabalha muito decote V no triângulo invertido, tá? E sempre abrindo aqui, ó, sempre abrindo. O ombro também aqui, ó, mais marcadinho. O decote V, o ombro pouco marcado, quer dizer que ele não tem muita estrutura, ele é mais caidinho. E o decote V aqui,
predominando. Então, a gente vai fazer isso. É sempre colocar o volume onde não tem. Se eu tenho mais volume em cima, eu vou botar volume embaixo, que é para poder equilibrar, tá? Alguém de cara já se identificou com o triângulo invertido? Eu com Eu tô na certeza. dúvida entre ele e o retângulo. Tá, vamos ver agora, então. O retângulo, ele possui ombro, quadril e cintura quase na mesma largura. Ele é retinho assim, ó. E a cintura, ela é pouquíssimo definida. Ela pode até ter uma entradazinha, mas ela é pouco definida. Pode ter um volume no busto e nos glúteos também. Às vezes tem esse volume maior, o peito maior. Quadril e cintura na mesma largura, cintura pouco definida. Quadril geralmente não é curvilíneo. O quadril geralmente ele é mais retinho também. Isso também é bem importante você olhar. Às vezes tem pessoas que têm um quadril mais assim, ó, redondinho. E o retângulo ele é mais retinho mesmo, tá? Uma pessoa que tem o corpo no retângulo é a Gisele Bündchen, que ela é magra, seca, esturricada e não tem cintura nenhuma. Então vocês percebam aqui, ó, que ela é toda retinha. Tem uma coisinha bem de longe, assim, ó, só um cheirinho de uma cintura, mas é reto o corpo, tá? Então esse é o triângulo. E aí o que acontece? O que a gente vai trabalhar aqui? Peças com caimento mais solto, suave, que marcam a silhueta, que valorizam a cintura, cintos da mesma cor da calça, que é para poder dar uma valorizada, e linhas na diagonal que também marquem a cintura. O que a gente faz aqui? Se a gente tem uma peça, se a gente tem uma pessoa com um corpo que é mais retinho, a gente vai trabalhar, marcar a cintura, que é para fazer cintura ali onde não tem, e a gente pode trabalhar também um pouquinho de volume em cima e um pouquinho de volume embaixo. Por quê? Concordam comigo que se eu tenho aqui uma pessoa reta, se eu boto volume embaixo, se eu boto volume em cima, automaticamente cria uma cintura onde não tinha, porque os volumes vão fazer isso. Então, a gente pode trabalhar dessa forma também. Ou a gente tenta marcar a cintura, ou a gente constrói essa cintura. Deve ser por isso que eu detesto calça de cintura baixa. Nossa, é o terror. Não Para quem consigo tem, nenhum. para quem é retângulo, é o terror. Para quem, na verdade, a calça de cintura baixa, ela só vai favorecer um biotipo, que é uma ampulheta. Mas os outros biotipos todos, ela realmente não favorece, tá? Não favorece mesmo. E o retângulo é um dos piores, porque ele fica ainda mais quadrado. Ó, aqui a gente vai trabalhar marcação de cintura, tudo que for amarração para a cintura vai ficar muito bom, principalmente se o tecido for um pouquinho mais estruturado, que aí ele marca mesmo, fica bem bonito. A gente trabalha monocromático também, fica bem interessante trabalhar nessa cintura. Ó, aqui, ó, tecidos mais marcados também aqui. Cintura marcada também aqui. Até que eu botei foi exemplo de cintura marcada, viu? Essa blusa vermelha aqui, ela é bem interessante. Olha como é a modelagem dela. Ela não tem cinto nenhum na cintura, mas a modelagem dela automaticamente já dá essa cintura, porque ela tem o plepunzinho ali na lateral. Eu não coloquei aqui, mas a blusa em plepum também ajuda bastante esse biotipo, tá? Porque ela também abre no quadril. Então, também já dá esse volume, essa cintura automaticamente. Então, vocês percebam, ó, esse modelo de blusa que tem esse leve drapeado assim na lateral também, sabe? Não tem umas blusas que puxam o drapeado para a lateral, ela cria cintura também. Então, também seria bem interessante. Nesse último exemplo aqui, ó, além de ter o cinto marcando a cintura, perceba que tem uma saia mais abertinha. Então, aqui, mesmo que não tivesse o cinto, a gente ia criar uma cintura. Porque aqui, ó, quando você vem para cá, ó, você tá vendo? Você tá abrindo aqui. Então, você cria essa cintura. Por mais que aqui suba reto, ó, mas você já criou por causa do volume que você colocou embaixo. Então, são peças também que são bem maravilhosas para quem tem esse biotipo. O Então, eu biotipo. estilo perfeito, o biotipo perfeito pra mim, porque adoro uma cintura marcada. E uma coisa que sempre me incomodou, eu coloquei no comentário no início quando começou a consultoria, é que me incomoda muito usar calça skinny, porque eu me sinto muito quadrada quando eu uso uma calça skinny. Assim, pra mim não valoriza nada, nem quando eu era uma menina muito magra, porque eu sou alta, mas Ah, eu era muito magra, assim, eu tinha uns 70 e pesava 55 quilos. E nem hoje, que eu cheguei no meu maior peso, que foi 82, não consigo achar confortável, porque eu acho que deixa meu corpo muito desproporcional. sim.
Mas você, pela sua foto, você identificou esse biotipo? Sim, eu já Ele é. suspeitava. Eu já suspeitava, mas eu tinha um pouco de dúvida, porque eu não sou tão reto, né? Assim, eu tenho um pouco de cura. Mas, por exemplo, Curva. que você falou que eu me identifiquei é a questão do quadril. Eu tenho um quadril proporcionalmente um pouco mais largo, mas é um quadril curvilíneo. É aquele quadril que tem aquele hip-dips, né, que chama? Que é Que retinho. é aquele aprofundadozinho. De costas não percebe tanto, mas de frente é mais notório. Tanto que de costas eu fiquei até em dúvida. Eu disse, ai, será que pode ser um corpo ampulheta? Mas aí de frente eu percebi que meu abdômen é um pouco mais distendido também. Eu sofro muito com inchaço corporal, né? Então acaba que de frente eu percebo muito nitidamente que é quadrado. De costas eu fiquei um pouco em dúvida. Espero que seja quadrado mesmo. Tá, entendi, perfeito. Então é isso. Aqui você vai trabalhar, marcar a cintura. Marcar a cintura o máximo que você conseguir, ou trazer um volumezinho para cima, trazer um volumezinho para baixo, e automaticamente essa cintura vai ser criada. A gente cria uma cintura ali. E na altura certinha mesmo da cintura. Se botar mais para baixo, também não valoriza. Tem que ser mesmo na altura ali do umbigo, onde fica a curvinha mesmo, que você já vai ter ela, mesmo que seja discreta, mas vai ter, e aí você marca mais ela. Ju, eu acho que o meu biotipo é esse aí. E eu lembrei de um vestido vermelho, o último que eu, da Laviche, aquele que tem um grapeado do lado e ele é de um ombro só. E Sim, agora faz todo sentido porque eu me senti tão bonita nele. Porque ele realmente deu essa acinturada que eu não tenho. Por conta do sim. grapeado e por conta dessa, acho que de um lado só, não sei se interessa. Opa, mas eu acho sua cintura fina. Mas não é. Na minha foto, você vai ver que eu sou quadradinha. Tá, eu sempre te vejo coberta, né? Então, parece fina, mas depois eu vou olhar na foto. Eu vou querer olhar a foto de todo mundo, não tem jeito. Então, a gente vai olhar, tá? E aquele vestido realmente, aquele drapeado na lateral ali fica ó, excelente para quem tem o ampulheta, ó, vai funcionar, porque já é marcado, né? Mas para quem não tem, ele valoriza bastante. Vamos agora para o oval, que é o que tem o abdômen mais distendido, que tem um pouquinho mais de gordura. A maioria das pessoas do biotipo oval, elas são mais gordinhas, mas existem aquelas que são magras, mas ainda assim tem um abdômen mais avantajado. Então, são essas pessoas. Para essas pessoas, ela tem um maior número de restrição, infelizmente, porque a gente precisa trabalhar ombro, trabalhar quadril e disfarçar essa cintura que é um pouquinho mais larga, né? Então, eu vou passar aqui, uma pessoa, por exemplo, que tem esse biotipo é a Fabiana Carla. Ela emagreceu bastante, mas ainda assim você consegue perceber que não faz cintura, tá vendo? Ó, o abdômen dela é sempre um pouquinho mais avantajado, fica sempre um pouquinho mais para frente. Ela diminuiu bastante perna, diminuiu bastante braço, mas o abdômen permanece lá firme e forte. Então, ela pode até emagrecer bastante, mas o abdômen ela vai ser um pouquinho saliente, a não ser que ela faça cirurgia aí, né? Como muitas. Inclusive, tem muitas. Eu queria trazer mais fotos de pessoas mais conhecidas, de artistas. Só que, gente, todo mundo faz cirurgia, é impressionante. Como eu tinha pessoas assim que eu lembrava de novela, de TV, sabe? Não, aquela pessoa ali tem aquele biotipo. Quando eu ia lá na internet que pegava foto, a mulher lá toda na plástica. Aí não funcionava. Aí eu fui atrás até que achei essas que se mantiveram ali, né? Mostrando realmente como que é o biotipo, mas a maioria dá uma transformada legal, viu? Eu tive dificuldade de achar. Aqui a gente vai chamar a atenção para as pernas e para o colo, né? Se a gente quer disfarçar isso daqui, a gente tem que botar a atenção em outro lugar. Sempre que você quer tirar a atenção de um lugar, você vai precisar ter um outro ponto focal, que é para chamar a atenção para aquele lugar. Eu não estou trabalhando nada de acessórios aqui, tá, gente? Acessórios entra também. Mas como a gente vai ter uma aula só para acessório, eu vou deixar para falar lá nessa aula. Apostar em looks monocromáticos para alongar e afinar a silhueta. Calça reta, sem prega, aquelas preguinhas aqui na frente, ó, não favorecem, tá? Dá mais volume. Tecidos mais fluidos, modelagem flare também fica bom, que ele traz o ponto focal para baixo, né? Quando você bota a calça flare com a perna lá embaixo bem aberta, então automaticamente já vira o ponto de atenção e aí dá uma disfarçada nesse abdômen. Saia reta, evasê também, traz o volumezinho ali para baixo.
Decote V ou decote U vai sempre alongar, tá, gente? Sempre, sempre vai alongar e vai disfarçar o peito maiorzinho, decote V ou U. Blusas mais alongadas, com mangas fluidas também. Cores escuras, claro, porque vai dar uma disfarçada, né? Não é à toa que todo mundo gosta do preto ali, porque fala que emagrece. Usar estampas em fundo escuro para não aumentar ainda mais a região abdominal. Sempre estampas com fundo mais clarinho é aquela mesma coisa, vai projetar. E a estampa com fundo mais escurinho vai dar uma retraída. Criar linhas verticais na região central do corpo, usando kimonos, blazers e cardigans, coletes sempre abertos, que é para criar aquela mesma coisa lá que eu falei de um dos outros estilos, do triângulo, né, que tem um quadril largo. Se a gente bota aqui, ó, uma peça abertinha aqui na frente, vai criar uma linha vertical e automaticamente vai dar uma reduzida, né? Visualmente vai dar uma reduzida nesse abdômen. Colares mais alongados também, traz mais atenção para cá, para o colo. E roupas do tamanho certo. Não usar roupa muito justa, porque pessoas que têm esse abdômen, normalmente elas gostam de usar ou peças largonas, porque elas acham que disfarçam, ou peças justinhas, porque elas acham que comprime. Então, não. Para qualquer biotipo, na verdade, o ideal seria tamanhos certos, o tamanho que veste você, não o tamanho que te cabe. Tá? Eu até falei isso recentemente, eu não sei se foi na nossa aula ou se foi com alguma cliente, que a gente tem, às vezes, tem mania de ir pela etiqueta. Eu uso 40, então eu quero uma calça 40. A calça 40 entra torando e você não abre mão de ir para o 42 porque você usa 40. Não vai adiantar, gente. Não vai favorecer o seu biotipo. Usa o que te veste, esquece número de etiqueta. Vestiu certinho, tá confortável, não tá marcando, não tá fazendo prega, o bolso não tá abrindo, que calça em alfaiataria, o bolso ele tem que ficar fechadinho. Aquelas calças em alfaiataria que tem as preguinhas na frente, aquela preguinha tem que estar comportada como ela foi feita para ser fechadinha. Se você bota uma calça, se você sente a preguinha abrindo, se você sente que o bolso fica um pouquinho aberto, ela não está no seu tamanho ideal. Ela vai te vestir, você vai sair por aí, né, arrasando, mas elegante, sofisticada não vai ficar, porque ela precisa estar soltinha no corpo. Então, pessoas que têm esse biotipo oval, ela sempre vai querer colocar uma peça que aperta, porque para ela tá comprimindo ali e tá diminuindo, né? Só que faz é marcar mais e fica bem feio. E se você bota uma peça muito larga também não vai ficar interessante, porque vai te dar mais amplitude. Uns exemplos aqui de peças para o biotipo oval, ó. Saias mais evasê, tá vendo? Que traz volume lá para baixo. Então, automaticamente, ó, se ela tá abrindo lá para baixo, ó, ela tá criando uma cintura aqui em cima, tá vendo? Se ela abre aqui, ó, ela faz isso. Então, olha aqui a mulher com cintura, mesmo sem ela ter. Ela vai fazer cintura. Se ela bota uma peça aqui, ó, percebe como aqui cria uma linha imaginária aqui, ó. Então, a gente vai prestar mais atenção o quê? Aqui, e principalmente com preto, né? Porque traz a profundidade aqui. Então, a gente não tá vendo que tem aqui, ó, um monte de gordurinha aqui de lado. Mas a gente não consegue ver porque a gente vai focar aqui nessa linha que foi criada. Nessa foto aqui, não sei se dá para ver porque ela é preta, mas ela tem drapeado aqui na frente também. É aquele drapeado que é assim, ó. Nossa, eu queria tanto essa canetinha com o bico mais fino. Deixa eu ver se é essa. Eu acho que é. Esse drapeado, ele é assim, ó. Ele vai criando linhazinhas assim, para cá, para a cintura, tá vendo? Puxando assim, ó. Mesma coisa é aqui. Então, aqui, ele cria uma cintura. E aí, ele tem um detalhezinho aqui no meio. Ele super cria cintura aqui, gente. Ó, tudo que foi drapeado. Pode ser aqui pro centro, ou pode ser para um lado. Tudo para um lado só. São linhas na diagonal. Ele vai criar essa impressão de movimento. Então, ele dá uma retenção aqui nessa área abdominal dela. Então, vai funcionar muito bem. E ela já trouxe aqui, ó, inclusive com o decote V, que também já traz essa alongada aqui no colo, que vai favorecer bastante. Ó, uma estampa aqui com fundo mais escuro, criando uma linha vertical aqui, ó, bem bacana também. Aqui ela colocou uma pecinha num tamanho certo dela, tá vendo que não tá justa, não tá folgada, tá o tamanho certo. Então aqui, ó, desceu aqui certinho na perna, como ficou bonito, bem sofisticado, um conjunto básico, simples, mas que traz sofisticação e tá vestindo perfeitamente bem o corpo. E aí ainda trouxe o decote V, que traz ainda mais esse efeito aqui de alongar.
Mesma coisa aqui, ó. Ela trouxe o monocromático, que ajuda bastante também a disfarçar. E ela tá usando a peça do tamanho certinho dela, sem apertar, sem ficar folgado, short no comprimento certinho. Então, aqui também já dá uma disfarçada. Perceba que você olha, você sabe que ela é uma pessoa que tem um corpo mais cheinho, mas você não consegue ver aquela gordura abdominal aqui. Você percebe que... E ela tem, ó, porque tem uma leve marcaçãozinha aqui, tá vendo, ó? É leve, mas só para mostrar para vocês que ela tem gordura abdominal. Só que a roupa... E agora, como é que tira esses traços? Só que a roupa não deixa essa marcação aqui aparecer forte. Então, são detalhezinhos básicos, mas que se a gente vai aplicando, a gente vai transformando a forma que a pessoa se vê no espelho. Às vezes as pessoas têm esse biotipo e se olha e para elas tudo fica feio, nada me veste, nada fica bom. E não, é só o corte que está errado, é só o tecido que está errado. Trazer fluidez também para esse biotipo aqui é maravilhoso. Se você traz muita estrutura também, ele dá mais volume, então não fica tão interessante. Então, entra também aqui a questão da fluidez, do movimento. Tem mais algum? Tem o ampulheta. O ampulheta é aquele que tem... Ah, desculpa. Aqui alguém tem alguma dúvida sobre esse? Alguém se identificou? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tudo certo. Tá. E o ampulheta? O ampulheta, ele tem o ombro e o quadril largo proporcionalmente entre si. E a cintura, ela é bem marcada, tá? Então, se você pega aqui, ó, do meiozinho do húmero, que agora eu sei o nome do ombro, e você desce aqui, ó, você vai perceber que ele vai passar aqui, ó, na lateral certinha do quadril. Eles são proporcionais. Lembrando que você pega do meinho aqui do ombro, tá? Do ossinho aqui do ombro. Não é da lateral aqui, não, ó. É do meinho do ombro, tá? E aí você percebe aqui, ó, uma cintura super marcadinha. Tem o ombro, o peito médio, a grande, um quadril bem bonito, pernas geralmente também são ok, não é nem muito grossa, nem é muito fina, mas o que chama atenção aqui, o que predomina nesse estilo é essa cintura aqui super marcada e o ombro bem alinhado com o quadril. Uma pessoa que tem esse biotipo aqui é... Como é o nome dela, meu Deus? Esqueci. Beyoncé. Beyoncé. Exatamente. E ela tem. Ó, uma coisa interessante aqui que eu vou falar para vocês. Percebem que ela não é uma magrinha? Vocês percebem que ela é uma pessoa que é carnuda, não é Sim, sim. seca, né? Só que ainda assim ela tem um biotipo ampulheta, porque ela tem, ó, o ombro dela é certinho aqui com o quadril. Ó, eita, falhou. Mas o ombro dela aqui é certinho aqui com o quadril, ó. E ainda assim, olha como a cintura dela é bem marcadinha. Ela, quando a gente fala em biotipo ampulheta, ela é super referência. Justamente porque ela traz esse corpo que é o corpo mais natural, que não é a pessoa magra, sequinha, mas que tem essa marcação, para vocês entenderem que a pessoa pode, inclusive, ser gorda e ainda assim ser ampulheta. Ainda assim ter cintura fina. Vocês devem conhecer alguém que é gorda, né? Que tem ali o sobrepeso, mas ainda assim tem a cinturinha marcada. Então é uma pessoa ampulheta. E se aquela pessoa emagrece, já consegue imaginar, o corpo dela fica totalmente equilibrado, porque ela já traz naturalmente essa cintura mais marcada. Aqui, o que a gente faz? Usa roupas que marcam a cintura. Se o que ela tem aqui é cintura para marcar, então a gente marca essa cintura. Favorece ainda mais. Cintos bem marcados, acessórios para realçar a cintura, definir o formato do corpo, vestido tubinho, vestido envelope, modelos com recorte na cintura, tudo para destacar essa cintura natural, né, que ela já tem. Blusas e tops com tecidos que se moldam no corpo são ideais para valorizar essa região. Alguns modelos aqui de peças, ó, cinturinha bem marcadinha, pode usar uma calça skinny tranquilamente bem, que não vai ficar ruim, tá? Se a gente coloca essa calça skinny aqui numa pessoa que tem um quadrinho mais estreitinho, não vai ficar bom com o ombro mais largo. Então, numa ampulheta ele consegue vestir, ó, o drapeado aqui de novo, para realçar ainda mais essa cintura, ó, cintinho aqui marcando cintura, marcando cintura. Então, essa calça aqui em formato de cenoura. O que você colocar nesse corpo, ele vai ficar bom. Então, o que a gente faz é só tentar realçar o que já tá bom, né? Que é a cintura, deixar a cintura mais fininha ainda. Então, é um tipo de corpo que é super fácil de vestir e que naturalmente já fica bem interessante, já fica bom. Alguém se identifica?
Confesso, Ju, que fiquei um pouquinho na dúvida agora. Entre Ju? os quais? Tô aqui. Entre o triângulo e o ampuleta, porque eu tenho, até quando eu estava mais gordinha, eu sempre tive a cintura bem marcada. Sim, Agora, o quadril mais largo. Quando eu perco o peso é onde eu seco mais, né? É onde quer dizer, onde eu tenho mais dificuldade de secar, que é justamente na região do quadril. entendi. E aí eu fiquei na dúvida se E a seria o cinturinha triângulo. mais marcada. Inclusive, já até coloquei aqui, ó, que eu vou sair daqui a pouco, uma Hum, blusa ombro a ombro. eu acho que como eu acompanho você no Instagram, eu acho que eu vejo algumas fotos suas, você gosta de marcar bem a cintura, né? Fica bem fininha essa Gosto. cintura. Eu acho que tem tudo a ver para ser realmente uma ampulheta, mas aí a gente vai analisar a sua foto para ter certeza, viu? Certo. E aí esbarro na questão da calça skinny, que eu acho que é a grande maioria. Que você, Também não você fica. gosta. Não, eu tenho Você não gosta. vontade de usar, mas eu evito, porque fica desproporcional. O Hum, quadril muito largo e as canelinhas finas. Fica uma hum, presepada. entendi. Entendeu? Entendi, perfeito. Vamos analisar e vamos chegar a essa conclusão. Porque geralmente a pessoa que tem só dúvida entre uma ampulheta e o triângulo invertido, Isso. né? Eu também É. fiquei na É. dúvida entre esses dois. Entendi. Eu tava Meninas, na me dê. certeza do triângulo invertido, e quando eu olhei agora, caraca. Vou pedir 5 minutinhos para vocês. 5 minutos não, Tá, minto. 3 minutos. tá bom. Voltei. Jéssica, sua dúvida é? Estão me ouvindo? Voltei. A minha dúvida é entre o triângulo invertido e uma ampulheta, porque eu estava na certeza do triângulo, aí quando eu vi uma ampulheta agora, eu fiquei na dúvida. Entendi. E você olhando sua foto, de frente e de costa, Então, visualmente, meu ombro parece ser mais largo que meu quadril, porque o meu quadril tem aquela cavinha que tem gente que tem o quadril mais redondinho, eu tenho aquela cavinha no quadril. E aí ele entendi. parece ser menor do que os ombros. Só que quando eu coloquei na foto e fiz a linha na régua no iPhone, né? Que dá para fazer bem retinha a linha, Ah, aí isso. fica parecendo que é Hum, mesma proporção. entendi. Perfeito. Então, se você colocou e ela deu reto, muito provável, você consegue ver a marcação mesmo da cintura ou a cintura fica mais retinha? Não, minha cintura tem a ondulaçãozinha mesmo. Tá, perfeito. Então, muito provavelmente é uma ampulheta, mas a gente também vai ter certeza lá no Tá. grupo, vai analisar, tá? Eu tinha falado para vocês não enviarem lá, porque eu queria que vocês mesmos fossem olhando, né? Mas já Uhum, que tá todo mundo um pouquinho na dúvida, a gente vai para lá e a gente destrincha melhor lá, para saber. certo. O que que eu ia mostrar aqui? Peraí. Os elementos de efeito que a gente usa. Eu falei especificamente de cada biotipo, e agora eu vou mostrar para vocês os elementos que vocês vão memorizar para vocês usarem independente do biotipo, tá? Ó, por exemplo, usar linhas, elementos que alongam a silhueta, sempre. Linhas verticais vão sempre alongar, se sua intenção é essa. O decote V, que eu falo bastante aqui, que ele alonga também.
Calça de cintura alta, principalmente se você coloca o cinto na mesma cor da calça, vai deixar a sua perna bem alongada. Terceira peça, alongada e aberta também, vai alongar a silhueta. Monocromático sempre, tons, ou pelo menos tons ali bem próximos, né? Ou igual, ou em uma subcategoria ali de cor, mas que seja bem próximo. Sem marcar a cintura com outra cor, tá? Por exemplo, você bota uma calça azul e uma blusa azul, se você botar um cinto preto, já era, dividiu totalmente o corpo. Então, você bota ali sempre ou sem ou um cinto no mesmo tom. Aí você cria uma linha até do pescoço até o final da peça, uma linha única, né? Então, alonga. Meia e sapato no mesmo tom do look também alonga bastante. Sapato bico fino é uma ótima opção para alongar a perna também. Sapatos que mostrem o pé, que não fechem muito o pé. Sabe aquelas sandálias que tem as tirinhas, tem tirinha na frente assim, ó, que tem algumas que é uma tira bem grossa? Aquilo ali divide muito você. Seu pé acaba finalizando no início da tira, então você fica bem mais curta. Então, se for comprar uma sandália de tirinha, optem sempre por tiras finas, tá? Se a sua intenção é alongar a sua perna, opte por tiras bem fininhas e um biquinho fino, que vai ficar perfeito e cria muito esse efeito de alongamento. Salto, né? Sempre vai alongar. E os sapatos nudes ou no tom da pele também. Aí agora eu vou falar sobre... Dar aqui alguns exemplos para vocês, ó. O decote V, essa fenda aqui, ó, dá uma alongada maravilhosa, ó. Uma sandália nude que não marca muito o pé. Aí vemos aqui para o monocromático, um salto com um bico fino. Você percebe que ela botou aqui o cinto na mesma cor. Então, olha como cria essa ilusão que ela é gigante, que ela é grandona, ó. Listras na vertical, vai sempre dar uma alongada também. Peças, coletes mais alongados, ó, tanto colete quanto blazer. Se ele for mais alongado, descer um pouquinho aqui do quadril, ele também vai te dar essa esticada. E aqui ela já potencializou isso usando uma calça na mesma cor e o sapato bico fino. Então, tudo isso aqui, ó, deixa o corpo bem longínquo, bem comprido mesmo. Então, se a intenção é essa, vocês caprichem nesses detalhes. Quando forem comprar, sempre dê atenção para esses detalhezinhos que eles vão fazer total diferença no final, né? Na visão geral. Elementos agora que encurtam a silhueta, tá? Calça cintura baixa, calças e coletes mais curtinhos, colete cropped, blazer cropped, tudo isso vai encurtar a sua silhueta. Calça reta cropped, pantacur também, aquelas calças que terminam no meio da perna. Calça retinha, calça reta, mas calça reta cropped, gente, é aquelas calças que tá muito em alta agora, que elas são mais curtas, tá? Que terminam ali um pouquinho no tornozelo, um pouquinho acima do tornozelo. Tá muito em alta, né? Muita gente acha que tá curta na pessoa, mas não é não, é um modelo de calça. Então ela também dá uma encurtada. Principalmente se você não usa com o sapato certo, aí ela encurta geral mesmo, tá? Cinto na cor da blusa, dá uma encurtada também, porque você cria aqui o tronco, né? Você aumenta seu tronco e você diminui a sua perna. É como se sua cintura fosse até o final do cinto. Quando você bota o cinto na cor da calça, a sua cintura começa do início do cinto. Então, alonga muito a perna. Então, lembre sempre disso. Quer alongar, cinto na cor da calça. Quer encurtar, cinto na cor da blusa, tá? A não ser que existem pessoas que eu acho que não é o caso de nenhum de vocês, pelo menos o que eu vou acompanhando assim eu não vejo. Tem pessoas que têm, né, esse tronco aqui bem maior do que a parte de baixo. Inclusive, eu atendi recentemente uma cliente que ela tinha isso aqui, ó, bem compridão. E da cintura, do quadril para baixo é curtinho. Aí, nesse caso aqui, é melhor que ela coloque o cinto na cor da blusa, né? Não, é o contrário. O cinto sempre da cor da calça, que é para alongar a perna. E Ju, aquelas... Oi. é Gabi. Oi, Gabi. Veja, eu Mulher, você tive. agora foi? Não, não entrei agora não. Eu tinha entrado. E aí aconteceu um imprevisto. Eu tive uma reunião de trabalho com urgência. Aí eu tive que E- sair. E aí, quando eu entrei de novo, já estava no Ampulheta. Você já falando da Beyoncé. Só que eu Sim, quero saber um negócio. Eu não vi os outros, entendeu? Aí eu vou assistir a aula gravada. Mas sim. é a gente, como ficou a questão das fotos, manda para você ou a gente mesmo que vai tentar se identificar e na dúvida manda para você? Então, é isso. Eu queria que você se identificasse aqui acompanhando a aula, né? Mas as meninas ficaram com dúvida se é uma Ah, coisa ou outra. Aí eu falei que pode mandar que eu vou ajudar vocês. Eu vou fazer lá uma pronto. marcaçãozinha e eu coloco o diagnóstico para vocês.
Tá bom? Pronto, ótimo. Viu? Era só porque eu perdi isso, mas eu vou assistir a gravada. Eu tinha me Pronto. organizado toda, só que Dessa imprevisto. vez eu gravei certinho, tá certinho. Viu? Tá certo. Obrigada. Imagina, beijo. Onde era que eu tava? Sim, existem algumas pessoas que vocês também devem conhecer que têm as pernas bem compridas, né? E o tronco aqui mais curtinho. Então, para essas pessoas, a gente faz o quê? Coloca o cinto na cor da blusa, porque aí vai alongar aqui, ó, e vai equilibrar com a parte de baixo, tá? Cinto na cor da blusa, que vai encurtar, né? Cinto na cor da blusa vai encurtar a parte de cima. Vai encurtar a parte de baixo, desculpa. Muitos blocos de cor no mesmo look também. Os blocos que a gente usa, né? Que a gente fala bicolor, looks bicolor, que são blocos de cores. A blusa numa cor bem forte, a calça numa cor bem forte. A gente cria 2 blocos assim, ó. Aí isso também dá uma achatada, tá? Se quer alongar, monocromático. Quer achatar, bota 2 cores, principalmente quando for cores diferentes. Aí é que achata mesmo. Colar lenços ou encharpes muito compridos também dá uma encurtada, porque se você bota um colar muito comprido e ele chega aqui perto do seu cinto, a impressão que dá é que você está com isso aqui curtinho, né? Que o seu colar ele tá tocando quase no seu cinto, então dá uma encurtada. Muita gente acha que ele alonga, mas não, tá? Um colar mais longuinho, mas na altura certa, tem uma altura certa aqui do queixo para usar o colar, mas se você alonga muito ele achata a sua silhueta. Calçados muito pesados e volumosos também, dá uma achatada bem legal. Papete, geralmente, acho que pode perceber, todo mundo que usa papete, quando você olha de longe, você percebe ela dando uma encurtadazinha. Eu uso papete, tomo muito cuidado quando eu coloco, porque às vezes eu quero usar e quando eu coloco eu sinto que minha perna encurta e eu tiro, porque elas têm tiras muito largas, ela é mais pesadona, então dá essa encurtada. Tênis com solado reto, ó o exemplo aqui, ó. Esses tênisinhos, sabe, samba, que tá super em alta, ele dá também uma encurtada. Eu sinto muito, muito isso. Eu tenho um desse, eu tenho um Adidas, e eu tenho um New Balance, que ele é mais alto. E, nossa, eu sinto uma diferença, assim, absurda quando eu uso um e outro. Muito absurda. Então, esse baixinho aqui, ó, ele vai dar uma achatadinha, tá? Aqui, ó, o blazer cropped também, ó, perceba como fica curtinho isso aqui dela, né? Como encurta a silhueta aqui em cima, ó. Quando você bota um cinto muito largão aqui, marcando a cintura, divide ela no meio, ó. Ó, ela até tá aqui com 2 tons de azul, tá? No monocromático. Mas ela veio aqui, ó, e cortou a cintura. Então, fez 2 blocos aqui. Aqui, mesma coisa. A gente tá, ó, criando uma linha aqui que tá dividindo ela. Então, isso aqui dá uma encurtada. Se o blazer fosse aqui, o blazer fosse longo, ó, eu já deixaria ela bem mais alongada. Então, esses mais curtinhos, jaquetas mais curtinhas também, vai dar uma encurtada aqui na silhueta, tá? Aqui, ó, ela tá com blazer longo, mas além desse modelo de calça, que é mais folgada aqui nessa parte do quadril, ela tá com tênis que tá encurtando bastante aqui. Você olha para ele, você imagina que é uma pessoa baixinha, chatadinha, né? Olha como a foto já parece muito. E as calças pantacur, né? Essa é uma pantacur, porque ela é bem curta. E a calça cropped, elas descem mais um pouquinho aqui, ó. Ela fica aqui na altura do tornozelo. Porém, parece uma calça normal, mas ela finaliza aqui. É o modelo dela mesmo. Então, ela também dá uma encurtada, tanto essa quanto a outra. Tá perfeito aqui, ó, com a peça maior e tudo mais, só que cortou ela aqui no meio quando ela bota essa calça curta, ainda veio com a bota. Então, se ela tivesse aqui com a calça bem longa, ó, seria outra mulher, tá? Mas é isso, lembrar sempre que isso aqui são estratégias, tá? Para vocês conseguirem criar harmonia e equilíbrio no biotipo de vocês. Mas, gente, não existe errado, não existe certo, tá? Não existe proibido nem liberado. Vocês vão usar o que vocês quiserem usar, o que vocês se sentirem confortáveis para isso. O que a gente faz aqui é só dar essas dicas mesmo e trabalhar em cima daquilo que te incomoda. Se isso não te incomoda, como eu já falei, não tem por que a gente ficar mexendo. Usa e tá tudo certo. Eu acho que eu acabei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esquecendo. Elementos que aumentam o volume. Aumentam e dão volume. Que eu escrevi errado. Aumentam e dão volume. Padronagens muito grandes e espaçadas. Estampas grandonas, tá? Ou então aquele desenho que é um desenho aqui, outro desenho aqui, outro desenho aqui, bem espaçado. Cria amplitude, tá? A não ser que o desenho seja discreto, uma linha discreta e um fundo escuro.
dá uma disfarçada, mas se for uma cor clara, principalmente, vai ampliar muito. Roupas muito largas e soltas, maiores que o tamanho que você veste, bolsos na altura do quadril, aumentam o volume do quadril naturalmente, né? Babados e drapeados, camadas, aumentam o volume onde estão aplicados. Então, a gente faz o quê? Aplica isso aqui só onde a gente quer criar volume. Se eu tenho o meu quadril estreito e o meu ombro largo, eu aplico essas técnicas na parte de baixo, porque eu já sei que elas criam volume. Por isso que eu botei essas aqui no final, para vocês poderem pegar e aplicar. Mesmo que não esteja lá nos exemplos que eu mostrei, porque não dá para mostrar tudo, né? Não consigo foto de tudo, mas aqui tem um resumo. Então, vocês podem pegar e aplicar lá. Ah, Ju, meu quadril, meu ombro é estreitinho, meu quadril é largo. O que é que vai aumentar esse ombro? Tá aqui, ó. Babado, drapeado, camado, tudo isso que você pode aplicar no seu ombro, que ele vai aumentar e vai criar equilíbrio com o seu quadril. Linhas horizontais alargam a silhueta, como eu falei lá no biotipo de triângulo que eu botei. Linhas aqui, que é para poder criar volume. Aqui alguns exemplos, ó. Como cria volume. Mesmo sendo um tecido fluido, mas tem aqui, ó, várias camadas. Então, vai criando volume. Babado é recorde em criar volume. Mesmo com tecido mais fluido, ele também vai criar. Tá criando volume aqui na manga. Ó, drapeado aqui na altura da cintura. Vai criar muito volume. Calças aqui, ó, com bastante tecido também. Vai criar. E as listras na horizontal, que vocês já sabem, sempre vai dar esse volume, tá? Então, vocês vão pegar esses detalhes aqui e vão aplicar onde precisa de volume, seja na parte de baixo, seja na parte de cima. Lembrem-se sempre, não existe certo ou errado, existe direcionamento para equilibrar e manter a harmonia, tá? Usem o que deixam vocês felizes, tá? Não se apeguem, a não ser que vocês estejam realmente buscando esse equilíbrio. E a aula de hoje é isso, meninas. Ó, até eu coloquei aqui para a gente ter uma noção do que a gente viu até agora, né? Primeira aula foi efeitos das linhas, definimos os estilos, que ainda está um pouco pendente, mas eu quero muito acertar isso com vocês, tá? Para deixar bem definidinho. Eu quero dizer que eu estou disponível no WhatsApp, tá, meninas? Eu preciso que vocês me procurem para poder auxiliar vocês. Ju, tô com dúvida disso. Como é que eu faço isso? E aí eu vou direcionar, tá bom? Então, já falei na outra aula e vou repetir aqui. Se vocês não explanam para mim a dúvida de vocês, não tem como eu ajudar, tá? Então, tragam para mim para eu poder ajudar. Eu tô aqui para isso. Definimos os estilos, pasta no Pinterest para inspirações dentro do estilo. Isso ajuda muito vocês, tá? Definimos os biotipos hoje, que era para ser, mas está pendente, então eu vou ajudar vocês lá no WhatsApp também. E aprendemos sobre modelagens e cortes ideais para cada biotipo. Então, até agora, foi isso que a gente viu, e é isso que eu quero que sejam bem alinhados com vocês. Eu quero que vocês estejam tendo ciência e clareza de tudo isso que a gente viu até agora, tá? Porque senão vai ficar muito vazio para vocês. Vocês têm que aprenderem sobre todos esses tópicos que a gente já viu. É isso, meninas, a aula de hoje. Quero que vocês falem se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa. A hora é agora. Para mim tá de boa, é só a questão do biotipo mesmo, bater o martelo se é um ou se é outro. Mas o resto tá tudo entendido. Perfeito. Para mim também. Tá. Inclusive, ó, já montei aqui pensando nas dicas. Tu tá arrasando demais. Ligeira toda, viu? Tem que aproveitar, né? Vai quintar, né? Perfeito. Próxima aula vai ser sobre acessórios, tá? E eu já vou liberar a próxima semana o material para maquiagem, para vocês terem mais tempo para comprar se estiver faltando alguma coisa, tá? Eu já vou postar lá no grupo semana que vem. Na segunda-feira, provavelmente, eu já posto. Mas lembrando que a aula de quinta é sobre acessórios, tá? Mais alguma coisa? Ô, Ju, Oi, Yara. num caso, eu vou mandar para você no privado as fotos para a gente definir o biotipo, porque eu também fiquei com dúvida sobre a ampulheta triângulo invertido. E seria interessante também estar mandando tipo um print da minha pasta do Pinterest para você ver se Então, que bom que você falou sobre o que eu ia esquecer. Mas eu queria que vocês compartilhassem comigo, porque dá para compartilhar, Yara. Ah, ótimo.
Pronto. Tem um lugarzinho lá que você adiciona pessoas. Aí eu vou mandar como é que tá meu nome no Pinterest, e aí você me adiciona. Que aí eu consigo acompanhar tudo que você bota ou tira, Ah, ótimo, tá? perfeito. Tá, Maravilha. então. Faça assim. Ju, Oi. Gabi, só para deixar registrado que eu já fui trabalhar com o look Laviche inteiro, Ai, viu? coisa linda, gente. Essa blusa é um arraso, Gabi. Tu A arrasa, blusa mulher. e a calça, que eu tanto Amo. lutei. Foi uma luta mesmo. Perfeita, tá linda. Conseguiu Viu? ver? Ah, não, seu biotipo. Você não vai conseguir saber do biotipo agora porque tá meio. Não conseguiu pegar o Eu vou link. mandar a foto para você, mas eu vou Tá, assistir a aula, porque tá uma correria mesmo. Hoje foi péssimo, viu? perfeito. Assim, assim. Tá, Tá. maravilha. Mas que bom Viu? que você Tchau, tchau. conseguiu. Beijo. Beijo. Alguém mais? Para mim foi maravilhoso, assim, como eu já tinha uma suspeita do meu biotipo, foi bem esclarecedor porque você estava falando e eu estava olhando a minha pasta do Pinterest para ver se as ideias estavam bem alinhadas com o que valoriza para até já tirar o que não valoriza o meu Não corpo. valoriza. E Perfeito. assim, a maioria eu acho que tá ok. Eu vou mandar no grupo a minha pasta, porque Você, tem. não, você pode mandar lá, mas lembre de compartilhar comigo. Pronto, compartilho. Você sabe lá como que adiciona a pessoa na pasta, né? Sim, sim. Pronto, E perfeito. aí eu vou mandar, assim, mas eu fiquei muito feliz com a aula de hoje, porque Ah, bom, fico feliz. tá muita coisa assim começando a fazer sentido, porque eu já tinha uma noção, mas eu não estava conseguindo organizar, sabe? Sim, E aí sim, agora eu tô começando a ter essa visão. E perfeito. tô ansiosa para aulas de É de, acessórios. é de grão em grão, né? É de pouquinho em pouquinho. Você vai tomando consciência daquilo e vai pegando aquilo para você. É exatamente desse jeito, tá? Na consultoria individual, óbvio que a gente trabalha de forma muito mais intensa e muito mais profunda, né? Porque a gente vai trabalhar um estilo, né? Ou um estilo não, um ou dois ali da cliente, o biotipo da cliente. Então, é tudo muito pontual e direcionado. Aqui não, que a gente precisa falar sobre tudo porque todo mundo, né, cada um vai pegar aquilo que é para si. Mas se você se dedica e se você faz assim as atividades e vai buscando, procurando, você consegue ter um direcionamento assim bem bom mesmo. Ah, para Fico mim tá feliz. sendo Vou incrível, mandar. tá esclarecendo bastante. E o próximo passo agora é a coloração pessoal. É importante, bem Tô em importante. Vai falta. ser a cereja do bolo, né? É. Perfeito. Eu vou mandar logo lá como que tá o meu perfil para vocês conseguirem me adicionar. Tudo certo, então, gente? Mais uma vez, quase 2 horas de aula. Não foram duas porque a gente começou bem atrasado, né? A gente começou, acho que, com uns 15 minutos de atraso, se eu não me engano. Mas já são 9 horas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, a gente se vê lá no WhatsApp, tá? Combinado, combinado. Beijos, beijos, beijos. Até mais, meninas. Beijo, Ju. Beijo para Obrigada. todas. Tchau. Acho que eu apertei errado. Stop. Vem aqui ver se é isso. Mas eu apertei no lugar certo. Stop.